Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes o lugar. E se eu for lhe preparar o lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai, já que agora vocês o conhecem e o têm visto. Meus irmãos, o Evangelho de João, ele, segundo consta, foi o último evangelho a ser escrito. E ele é o evangelho mais teológico, foi escrito para todos, mas também para agradar os gregos. Mas esse evangelho ele é considerado não sinótico. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem uma diferença no olhar de João em relação aos outros evangelhos. João ele acentua e fala claramente da divindade de Jesus Cristo, meus irmãos. Isso que ele fala. E o tempo todo ele ressalta a Trindade. Eu e o Pai somos um. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. É um evangelho teísta, né? Como a gente sabe que é teísmo, né? Meus irmãos, esse capítulo, ele é um capítulo muito teológico e muito rico. João, quando está falando aqui, não se perturbe o coração de vocês, quer dizer que alguém recebeu alguma notícia, provavelmente notícia de perseguição da igreja. Provavelmente, alguém morreu, né? Mas é interessante vocês observarem, para esses dias de hoje, creiam em Deus e creiam também em mim, porque ele aqui está mostrando, João está mostrando a divindade de Jesus, o Deus Pai e o Deus Filho. Vou preparar um lugar. Então, meus irmãos, está mostrando que aqui tem um lugar. Deus preparou um lugar e esse lugar é chamado céu, eternidade. E ele está na eternidade nos esperando e deixou o Espírito Consolador aqui conosco. Esse evangelho é muito rico, esse capítulo é muito rico. E, meus irmãos, interessante é olhar Tomé falar: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus responde para ele: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pergunta é: qual caminho você está procurando? Qual caminho você quer chegar a Deus? Só existe um caminho. O caminho é Jesus Cristo. Confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, crer no Filho de Deus, esse é o caminho. Esse é o único caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai, é o nosso advogado. E o Espírito Santo é o nosso consolador e quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus irmãos, aqui eu tenho a certeza que Jesus está falando, ele está afirmando isso. Vou preparar esse lugar, na casa do Pai há muitas moradas. Quer dizer que o céu, a eternidade é um local palpável, é um local que existe, não é uma fantasia, não é uma coisa de êxtase. Existe. O trono de Deus está lá, meus irmãos, e isso é fantástico, que isso nos traz a certeza. Não, eu vou para o Pai, eu estou no Pai, mas a gente tem que saber que só existe o caminho é Jesus Cristo. Agora, como ir até Jesus? Como conhecê-lo? Através daqui, do Evangelho, da Palavra de Deus escrito na Bíblia. É preciso conhecer, nutrir paixão pela divindade, porque
Jesus fala claramente que quando Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai, isso que nos basta. Jesus responde, você não me conhece, Filipe, mesmo eu depois de estar tanto tempo com você? Olha aqui, a unidade Pai e Filho aqui. Meus irmãos, Jesus é o caminho, não há outro caminho a seguir. Não adianta a gente ficar procurando aqui e ali. Aqui na Bíblia a gente encontra o que a gente precisa. Esse é o caminho, isso aqui que nos mostra como nos conduzir na vida cristã e no caminho. Qual caminho você quer seguir, tem seguido? É preciso buscar, é preciso estudar, é preciso conhecer a palavra, meu irmão, minha irmã. Creiam em Deus. Jesus veio, nos salvou, morreu na cruz, deu o nosso sangue. Quando a gente crê nisso, aceita isso, verdadeiramente, de coração, a gente entra no processo de santificação. E aí nos é dada a fé. Por quê? Pela graça sois salvo. Isso é dom de Deus, não provém de nós, porque nós não merecemos nada. Mas Jesus construiu esse caminho para nós. Jesus construiu o caminho da salvação para nós, mostrou o caminho. O caminho é muito simples. Ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Esse é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso aí está afirmando, isso é uma declaração, isso é uma afirmação. São duas coisas muito importantes que a gente tira daqui. Crer em Deus, porque ele diz, na casa do Pai há muitos aposentos. Então Jesus está afirmando isso. Tenho essa certeza. Como diz lá em Hebreus, a fé é o fundamento das coisas que não se vê. Mas isso aqui é muito mais do que isso, é certeza. A fé é o fundamento que a gente não vê, das coisas que a gente não vê, mas é certeza. Não é uma esperança somente, é certeza. E o caminho, que é o segundo ponto aqui. Jesus é o caminho, não há outro caminho. E aí, meus irmãos, qual o caminho você está seguindo? Qual o caminho? Não existe outro caminho. Não adianta você procurar ler algum livro de algum pensador se antes você não buscar o entendimento do que é a palavra. A palavra está aqui, a palavra de Deus, libertadora e salvadora. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos consolando, nos confortando e nos orientando para o único caminho, sempre, que é o que ele nos orienta, é o caminho de Jesus Cristo, o nosso Salvador e nosso intercessor. Deus nos abençoe. Amém.